Terceira parte, né, o nosso terceiro tópico agora. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Isso nós sabemos que desde a criação. Ele criou este universo que nós vemos junto com o Pai e o Filho. Ele sustenta este universo e ele também trabalha em nossas vidas. Assim como ele trabalhou no Antigo Testamento, assim como ele trabalhou na igreja primitiva, ele trabalha hoje nas nossas vidas também. No passado, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia esporadicamente em pessoas escolhidas e para propósitos definidos, né? Propósitos determinados. Josué, Bezalel, José, Daniel, todos foram cheios do Espírito Santo, reconhecidos pelas habilidades de realizarem tarefas específicas que um homem comum não poderia realizar. Então, existem certas habilidades e algumas tarefas que são executadas pelas pessoas que nós podemos ver a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Também muitos outros foram cheios do Espírito Santo no passado para libertar Israel. Eram algumas exceções, não eram todos cheios do Espírito Santo. Eram algumas exceções. Algumas pessoas escolhidas para propósitos determinados de Deus. Mas a promessa dita em Joel, pelo profeta Joel, que Deus diz que no final dos tempos, né, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui já não haveria mais acepção de sexo, de etnia, de idade, de classe social. Não, todos. Então, quando houve o derramamento do Espírito Santo, né, no cenáculo, logo após Jesus ser assunto aos céus, e todos foram cheios do Espírito Santo, ali começou os últimos dias. Nós estamos vivendo, desde aquela época até hoje, os últimos dias mencionados pelo profeta Joel, dado por Deus. Então, nos últimos dias, diz Deus que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, era iniciado o fim dos tempos. E agora, todos os crentes, de todos os lugares, podem ser cheios do Espírito Santo. Hoje não há acepção de crente para receber o Espírito Santo de Deus. Não importa a nossa condição social, o nosso tom de pele, o sexo, a nossa idade. Deus quer encher todos com o seu Espírito Santo para propósitos, né, de evangelizar o mundo. O dia do derramamento do Espírito Santo aconteceu exatamente 50 dias, né, depois da morte de Jesus e 10 dias depois da sua ascensão. Exatamente 50 dias depois da Páscoa. Esta festa, ela também era conhecida como Festa das Primícias ou como Festa das Colheitas. Por isso nós somos chamados de pentecostais, por causa do batismo no Espírito Santo e do falar em outras línguas. E nós sabemos que naquele dia de Pentecostes, né, na festa das colheitas, muitas e muitas almas se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo. Sim, foi uma colheita grandiosa de almas e muitos foram batizados, né? Quase 120 estavam reunidos no cenáculo e foram batizados com o Espírito Santo. Este é o propósito, né? Capacitação, revestimento e autoridade para nós anunciarmos o Evangelho e fazermos uma grande colheita de almas aqui na terra. Então, somos chamados por isso, porque nós somos batizados com o Espírito Santo e por falar em outras línguas, né? A prova de que alguém foi batizado no Espírito Santo é ou falar em línguas. Nós devemos ser cheios, como foram os primeiros discípulos no derramamento do Espírito Santo. Nós devemos ter coragem e ousadia para pregar o Evangelho e testificar de Jesus Cristo. Para isso, nós somos revestidos do poder que vem do alto, né? E quem dá esse revestimento
é o Espírito Santo. Quem dá essa capacitação a todos nós é o Espírito Santo. Ele age no meio da igreja e ele age no mundo. Ele esteve presente na criação do mundo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós encontramos a presença do Espírito Santo, né? Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. É ele que dá sabedoria ao homem para criar instrumentos necessários para a sustentação do ecossistema. É ele que move o coração das pessoas para o bem. É ele que dá sabedoria aos médicos, né? Para descobrir doenças, cura de algumas doenças. É ele que dá sabedoria aos pesquisadores, aos biomédicos, enfim. Nas coisas simples da vida também, é ele que fala, né? É ele que dá sabedoria para esses grandes homens de Deus, que nós aprendemos com eles a palavra de Deus. Eu sempre agradeço a Deus pela vida destes homens, né, que se debruçaram em cima da Bíblia em oração e buscando do Espírito Santo sabedoria. E por isso que nós sabemos, porque houve pessoas, né, que se dedicaram e deram lugar ao Espírito Santo. Então nós sabemos que é ele que fala, é ele que faz e não faz, é ele que abençoa pessoas em nossas vidas materiais e espirituais. No ponto 2, no plano divino da salvação. Na verdade, ele conduziu a história da redenção por meio da nação de Israel. Ele inspirou profetas, nós já falamos sobre isso. Ele esteve presente, né, quando foi gerado o Filho de Deus. Ele esteve presente no batismo de Jesus. Quando Deus retirou parte da unção de Moisés e distribuiu entre os 70, todos foram cheios do Espírito Santo, ele estava lá. É ele que nos leva a Cristo. É a primeira pessoa que nós temos contato após a nossa salvação. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. Então ele é a primeira pessoa que nós temos contato na nossa caminhada. É ele que nos regenera, que nos santifica e que mora em nós. É ele que é o nosso selo e o nosso penhor. É ele que nos faz lembrar das obras de Jesus, nos faz lembrar das palavras do Messias, né? É ele que nos convence do pecado. Quando ele veio, foi o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. Ele ficará conosco para sempre, até o arrebatamento da igreja, nos ensinando, nos advertindo, nos consolando, nos dando paz, nos dando alegria, porque nós fazemos parte, né, deste corpo. Nós somos membros deste corpo invisível de Cristo aqui na terra, e um dia ele virá nos buscar. Quem nos levará ao encontro de Cristo é o Espírito Santo. Então, juntos, né, nós temos a participação nesta vida, né, nesta roda que gira. E como igreja, nós também fazemos parte da pericorese da vida. A igreja também hoje, ela tem a sua contribuição nos planos de Deus. Nós nunca ficaremos no centro desta roda, mas estaremos junto, com a ajuda do Espírito Santo, cumprindo a missão que nos foi designada de evangelizar o mundo e glorificar a Deus. A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, depois da conversão, nos traz equilíbrio, uma paz que o mundo não tem. Transforma os nossos corações, nos torna diferentes e nos dá graça para exercermos nosso ministério com graça e sabedoria. É Ele que convence o homem do pecado e que nos aponta a direção do céu. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Não deixe de assistir a primeira parte e a segunda parte desta aula. Eu aprendi muito com esta lição e eu acredito que nós vamos aprender muito durante esse trimestre inteiro, né? Então, um abraço a todos vocês. Se você não curtiu minhas aulas, curta, compartilhe em suas redes sociais. Quero agradecer os irmãos que têm compartilhado
as minhas aulas. Desative e ative o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo todas as minhas aulas semanalmente. Um forte abraço a todos e eu te aguardo aqui na nossa aula de número 2, se Deus assim nos permitir então.